Olá, nossos telespectadores, nossos amigos, seguidores, associados, todos que nos acompanham. Estamos muito felizes aí retomando no ano de 2025, após uma pausa, um tempo de reflexão, de análise, mas também que já estávamos sendo tomados pela saudade desse momento, dessas importantes e relevantes reflexões, conversas, inspirações. Então, estamos muito felizes. E hoje estamos com um convidado especialíssimo, que é o novo presidente da ACIAT, da Associação Comercial, Industrial e Agrícola de Teresópolis. Temos um novo presidente. Eu estou aqui agora sendo comandado, tá, gente? Então, vou chamar aqui o Pedro Alves, famoso Pedro da Padaria Império, também conhecido como Pedro Imperador. Várias alcunhas aí para o mesmo homem. Mas agora é o presidente da ACIAT. Seja muito bem-vindo, Pedro. Muito bom ter você aqui. Obrigado, Felipe. Obrigado, amigo. É muito bom estar aqui. Eu acho que já estive aqui da outra vez fazendo um podcast, né? E, no primeiro momento a gente estranha, a gente que é mais introvertido, assim, mais tímido, mas hoje já estou me sentindo aqui mais tranquilo para a gente poder contribuir tudo que a gente puder. É sempre um prazer ter essa troca contigo e essa troca de ideias é muito boa, né? Acho que quando a gente tem essa oportunidade, a gente consegue aprender junto, é muito bom. Legal, já estamos aqui já fazendo nosso segundo podcast com o Pedro. Ele veio aqui trazer uma temática das áreas de atuação dele, falou na qualidade de diretor da ACIAT e de alguém que há vários anos também já participava de outras entidades, foi presidente do Convention, já participou de fóruns e vários momentos, mas enfim, nós estamos aqui agora num novo cenário, num novo momento. Eu queria que você falasse, Pedro, enquanto presidente da ACIAT, da importância do associativismo. Então, é algo que nós temos reforçado aqui. Eu queria que você falasse também a sua visão sobre isso. Felipe, eu comecei a participar da associação em 2009. Acho que eu até já comentei isso aqui da outra vez, mas é sempre legal a gente relembrar como é que foi essa trajetória, as pessoas entenderem, né? Na época foi através do nosso amigo Henrique Carregal, que também já está na ACIAT há muitos anos, que já foi presidente, fez uma presidência muito boa. E é sempre uma referência pra gente, né? Que na época a gente estava conversando assim na rua, falando um pouco da cidade. E a gente comentou por alto, né? Eu tava falando com ele que assim, caramba, eu queria ajudar mais, participar mais das coisas, né? Às vezes a gente sente vontade de ajudar e não sabe como é que a gente pode ajudar mais a cidade. E aí depois o Henrique me convidou para participar da associação. Aos poucos eu fui entendendo a questão, o que é uma associação, a importância do associativismo, da colaboração, das pessoas estarem juntas, né? É um trabalho voluntário, né? As pessoas que participam de uma diretoria, seja da ACIAT, seja Sincomércio, CDL, Convention, Polo, é um trabalho voluntário. E muitas vezes a gente escuta algumas pessoas falarem assim, cara, mas para que você vai perder tempo com isso? Para que você vai se meter nisso? Eu acho que a gente está tão entranhado de uma visão individualista que a gente tem dificuldade de enxergar a questão associativa, né? Acho que o individualismo ele é importante, né? Grandes conquistas, grandes projetos precisam ter essa veia do indivíduo, do empreendedor que tem essa vontade de se superar, que tem essa vontade de empreender, de criar. Isso é muito importante, isso é muito bom, mas como a gente já conversou em outros momentos, também precisa ser complementado por uma questão coletiva. Nem tudo um indivíduo sozinho ou uma empresa sozinho consegue dar conta de resolver, né? Existem realmente situações, frentes de trabalho, desafios que o coletivo ele faz toda a diferença. Então a gente tem vários coletivos aí conhecidos, né? Existem as associações comerciais, que elas são muito tradicionais no Brasil. E você tem a própria federação, que é a Associação das Associações, assim como você também tem uma Firjan, que também é uma federação
que trabalha muito a questão do associativismo. Você tem muitas frentes. É aquilo que a gente já conversou. Mas por que você vai lá perder seu tempo? Não. A gente está ali trabalhando em prol de um coletivo, pensando numa coisa muito simples. Não adianta às vezes você ter a ilusão de que você está bem num ambiente que não está bom. De alguma forma, quando você está num ambiente que está comprometido, aquilo vai te afetar mais na frente. Então, na verdade, a visão associativa, ela é aquilo que a gente na brincadeira diz que é uma maneira inteligente de ser egoísta. Você pensando nos outros, você também está pensando em você. Porque quando fica bom para todo mundo, também vai ficar bom para você. E é uma visão muito ligada no longo prazo, médio e longo prazo, de você melhorar o ambiente da cidade, melhorar o ambiente de negócio, melhorar a segurança pública. Então tudo isso é muito trabalhado de maneira muito mais efetiva dentro de um associativismo. É isso. Resumindo, quando a gente ganha essa consciência, a gente entende a importância disso, a gente fica animado em investir o nosso tempo, às vezes deixar de lado a nossa empresa, deixar um pouco de lado a família, porque no fundo, indiretamente, a gente continua ali trabalhando para coisas que vão trazer sim benefícios para a nossa empresa, para a nossa família, para todo mundo. Resumindo, é isso. Então vamos guardar essa parte aí, fazer um recorte já. Associativismo é uma maneira inteligente de ser egoísta. Essa frase não é minha, parede. Essa frase não é minha não, tá? Se eu não me engano, da citação? É do Nizam Guanais ou do Washington Oliveto, um desses dois mentores, que uma vez mandou essa aí numa palestra, eu guardei aí como uma frase muito boa. Vamos pesquisar. Vamos. De qual dos dois grandes publicitários aí que você citou, e pode ser também que eles estejam citando alguém. Sim. Também. Sim. Vamos ver, essa frase pode ter muita que é bom, história. Tem que ser replicado. É isso aí, mas anotem aí, isso aí é interessante. E uma coisa que a gente percebe nisso daí, e eu queria saber se você já teve alguma experiência, vivência prática disso, ou já interagiu com alguém de outras nações que tem isso super desenvolvido. Você já ouviu falar? Você já tem história para contar sobre isso? Tenho muito essa percepção que lá no sul do país, até por questões talvez de cultural, claro, né? Formação cultural, formação tipo cultural, de colonização. Uhum. Você pega lá exemplos do Paraná, onde as associações comerciais são muito fortes, muito desenvolvidas, né? A gente vê muito claro como é que lá isso acontece de maneira quase que espontânea, né? Sim. Então eu já percebi em várias conversas, artigos que eu tive a oportunidade de ler, que o associativismo aqui quando a gente sobe ali no Paraná para cima, já começa a ter uma dificuldade cultural maior. Sudeste é difícil trabalhar associativismo, né? Teresópolis é curioso para mim, porque é uma cidade que eu acho que ela teve uma evolução muito interessante nos últimos anos, porque ainda é muito difícil trabalhar associativismo aqui, mas é um lugar que muita gente de fora, quando chega aqui, chama a nossa atenção. A gente já conversou sobre isso, que as instituições aqui, elas têm uma união, uma sintonia muito boa. E isso é difícil de você encontrar em outras cidades. Em outras cidades você acaba vendo cada instituição no seu quadradinho, muitas vezes até medindo forças, competindo, uma coisa que a gente sabe que não faz sentido, mas acontece, infelizmente. E aqui não. Você tem as instituições se falam, se ajudam, se fortalecem, participam juntas de várias frentes e projetos. Isso é uma coisa muito bacana que Teresópolis tem e que ajudou aí em vários momentos, inclusive durante aquela crise da pandemia, quando foi montado o gabinete de crise. Ali foi um ponto que eu entendo que ficou muito claro, né? Eu estou falando isso porque eu ouvi muitas pessoas diferentes falarem isso. Ali muita gente entendeu a importância das instituições. Como é que as instituições ali foram fundamentais, junto com o poder público, montar um gabinete de crise, e eram reuniões ali praticamente semanais ou quinzenais, presenciais, que a gente se reunia, né, Felipe? Você participava também. E a gente entendendo toda aquela complexidade, uma loucura, de um lado a questão sanitária, a questão da saúde, e tentando equilibrar aquilo de uma forma que a gente conseguisse manter a economia respirando também. Olha,
Você participou disso junto lá e você sabe como é que aquilo foi um aprendizado árduo e foi um desafio grande. E ali a gente viu de maneira muito clara como as instituições são importantes. Mas é isso que eu percebo, de maneira geral. Pega o sul do país, você tem um trabalho ali que já está bem mais sedimentado, né? Aqui ainda tem uma frente grande para a gente trabalhar. E aí, claro, a gente estava conversando agora há pouco, né? A gente está lidando com um cenário econômico mundial que está extremamente complexo, né? Aquela historinha do mundo VUCA, mundo Bunny, né? Que você pode até falar um pouquinho disso aí para explicar para o pessoal, mas resumindo, é um mundo cada vez mais imprevisível. A velocidade da mudança está difícil da gente gerenciar essa velocidade da mudança das coisas, né? É difícil a gente prever como é que vai estar o cenário daqui a um ano. Antes era assim, você conseguia fazer planejamento para 5, 10 anos. Agora você já assim, cara, não sei como é que vai estar daqui a um ano. Vou fazer um planejamento, mas a revisão de planejamento agora tem que ser muito mais constante. Então, lidar com essa complexidade, lidar com essa imprevisibilidade, aí a gente entende que essa conexão entre as pessoas e a conexão entre as instituições, ela passa a fazer uma diferença muito grande. E isso é uma convicção que nós temos, que a gente pode até sair daqui com um dever de casa para pesquisar isso. Isso serve como um reforço do conceito que a gente tem falado aqui. Eu queria que nós levantássemos aí, a gente hoje tem o poder da IA para nos ajudar também, da inteligência artificial, verdade. Que nós levantássemos se existe alguma nação do mundo desenvolvido que não tenha um associativismo forte. Tá aí um tema para muito legal. E até entender como tentar linkar o nível de desenvolvimento econômico ou até um nível de qualidade de vida está linkado também a um desenvolvimento do associativismo nesses lugares, né? É bem bacana isso. Em muitos lugares, essas instituições da sociedade civil que não têm comprometimento político partidário, sim, elas também servem como guardiões de muitas demandas da sociedade, servem como ponto de equilíbrio, de interlocução. É um fórum de debates, é um espaço. Então isso certamente facilita em lugares onde há uma estabilidade, até mesmo política maior. Eu tenho certeza que existe uma influência positiva dessas instituições. Olha, muito bacana, que agregam muita gente. Então nós podemos fazer um trabalho desse. Sim. E divulgar muito em breve. E aí, vamos mobilizar um grupo para estudar isso aí, fazer um levantamento de como que a gente pode nos inspirar e mostrar que isso não é uma questão de um capricho, mas é uma necessidade que, se for devidamente trabalhada no Brasil e na nossa cidade, no estado, tudo que você entender de espaços que possam compreender associações temáticas e como que isso traz uma riqueza para o ambiente social, para o tecido social, para toda a nossa formatação enquanto país, nação, sociedade. Perfeito. Vamos fazer isso. Muito bom. Poxa, muito bom. E assim, você puxou um ponto crucial que está latente aí nesses tempos, às vezes, de mudança de gestão, seja federal, seja municipal, mas no nosso caso principalmente municipal, né, que é onde a gente vive nos municípios. As instituições acabam tendo esse papel de manter um espaço de interlocução com o poder público, porque às vezes o poder público precisa muito da sociedade civil, né? A gente sabe que o poder público tem as limitações dele. Muitas vezes a gente vê gente muito boa lá tentando realmente tocar algum projeto. Sim. E é um quebra-cabeça, aquilo lá é uma concha de retalhos. E você saber que vai entrar um gestor novo, que ele vai ter esse espaço de interlocução junto a entidades que não são político-partidárias, né? Que elas procuram manter uma neutralidade até para de fato ajudar a cidade. Isso é muito legal, né? Isso cria quase que uma válvula de segurança ali para evitar que a pressão
atrapalhe demais ali essas mudanças, né? Muito bacana isso. E nesse contexto que nós entendemos a importância da nossa instituição e de todos os princípios do associativismo, a gente queria explorar hoje aqui essa preocupação que isso aí está presente lá em praticamente todas as conversas do mundo corporativo, empresarial, do pessoal de business, do pessoal de negócios, do pessoal que tem a sua atividade econômica. Como é que está o cenário econômico do Brasil? Quais as preocupações são várias. Essa semana tivemos aumento da taxa Selic e assim, apesar de que no nosso dia a dia eu sei muito bem disso, que eu considero lá como se fosse lá o antigo ferreiro, então de ferreiro para padeiro aí. Exatamente. mas você tem um economista de formação. Sim. Então, como é que estão, na sua visão, essas perspectivas e o que isso pode impactar no empresariado? Tá muito preocupante, porque de um lado a gente não vê indicadores assim tão críticos, né? Mas o processo inflacionário está forte e, enfim, as medidas que estão sendo tomadas e aquilo que está sendo falado não está gerando confiança para as taxas futuras, digamos assim, né? Você sabe que a taxa de juros, taxas futuras, elas vão embutindo as expectativas, sejam expectativas boas ou ruins. Então as expectativas não são boas. Isso gera um círculo ruim. Que aí um pouco aquela história das profecias autorrealizáveis, né? Você espera que vai ficar ruim e acaba ficando ruim mesmo. Então isso deixa a gente preocupado, porque o cenário é um cenário de pessimismo. Isso não é bom. Particularmente eu acho que isso vai aos poucos se reverter, mas a gente ainda não sabe em que medida e quando, né? É um momento que a gente vai ter que fazer uma gestão muito bem feita na ponta do lápis. É um momento que a gente tem que estar com os números muito na mão de uma maneira geral. E mais do que nunca, um momento que a gente precisa estar junto, se conectar e se capacitar. Acho que talvez o grande antídoto no momento seja uma constante atualização, no sentido de estar sempre bem informado, estar sempre entendendo o que está acontecendo. E sim, pode ser um cenário para as instituições esse ano fazerem um trabalho bem firme de estar sempre trazendo informação, estar sempre contextualizando. Até esse espaço aqui que você criou, que é um espaço fantástico. A gente está sempre trazendo pessoas aqui que possam falar do cenário, possam falar de possíveis dilemas, possíveis estratégias para lidar com algumas situações de investimentos, como investir, como é que a gente pode trabalhar uma reserva de emergência. Coisas que às vezes a gente até já sabe, mas que é sempre bom reciclar, né? Então assim, não é um cenário tranquilo, mas sabendo fazer gestão, a gente trazendo as informações pertinentes, eu acho que a gente, como todo bom brasileiro, não é a primeira vez que a gente passa por ciclos assim, né, Felipe? Então a gente sabe que é mais um ciclo. Acho que vai ser um ano difícil, mas quem fizer um bom dever de casa, quem se informar, quem se manter conectado, vai conseguir passar e talvez até inicie aí um 2026 melhor, né? É um pouco essa visão que a gente está tendo agora. Então enfim, linkado com o que a gente tem dito aí, os empresários, as pessoas que são agentes econômicos relevantes têm que estar participando dos nossos ambientes, de tudo isso, porque são formas também de entender, de trocar experiências, de formar uma massa crítica mesmo. E aí, voltando para a questão do ambiente econômico, as previsões, mas também com o que a gente tem dito, existe um consenso de que talvez o maior gerador de problemas desse cenário de inflação, redução da atividade, aumento dos juros, tudo isso
que um dos fatores que mais desencadeia esses problemas é o excesso de gastos do governo. A falta de disciplina fiscal do governo. E o governo não só gasta muito, como gasta mal. A gente não está falando exatamente de política ou do partido do momento do poder, mas de um fato. O mercado todo está entendendo que esse problema está se agravando, que ele está muito pior nos últimos 2 anos. Sim, eu acho que então, você não entende também que é um papel das instituições cobrar do governo e também criar formas de reverter esse processo que tem sido danoso, esses gastos governamentais descontrolados, em que você não tem nenhum aceno de melhora. Tem a questão lá de mudar essa faixa de isento de imposto e tal. Só tem medidas aí para ou criar umas pequenas melhorias em quem está estrangulado, mas também vai trazer uma queda na arrecadação, e também medidas aí de mais gastos sendo assinados e aquela eterna possibilidade de um ano eleitoral, que é o ano que vem, se escancarar ainda mais gastos, piorando o problema. Exatamente. Você não entende que seria um papel das instituições nesse momento fazer esse tipo de cobrança? Sim, eu acho que é uma pauta fundamental. Eu acho que isso quando a gente associa essa questão dos gastos com uma falta de estratégia clara do governo, né? Olha, a gente precisa investir aqui por conta disso e disso. Você não vê uma estratégia muito clara, e você associa isso à falta de transparência. Toda hora você vê na mídia aí uma notícia de que as emendas secretas estão voltando, vai se gastar não sei quantos bilhões, e você não vê um norte, né? Você só vê um processo de gestão pública cada vez mais confuso e sem muita transparência e sem muita direção, né? Isso tudo deixa você cria uma falta de confiança. Não digo no país, acho que é um país que ele já mostrou ser um país muito resiliente, assim como a cidade de Teresópolis também, mas você fica com o freio de mão puxado, né, Felipe? Você sabe disso, você trabalha muito com a parte lá de investimentos e investimentos que eu falo assim, de construções e tal. Então, cara, às vezes prefere esperar. Olha, tá estranho, não tô entendendo muito bem como é que vai ficar esse cenário, o juro tá oscilando, continua oscilando para cima, vou esperar um pouco, né? Então, isso tudo não ajuda. Então acho que é uma pauta assim, bater muito nessa questão de um gasto público, uma gestão melhor de gasto público, mais transparência também. E eu creio sempre que isso é um caminho que vai acontecer por bem ou por mal. Os governos pode demorar, mas os governos vão ser obrigados a fazer uma gestão mais criteriosa e ter mais transparência. Mas isso, quanto mais rápido isso acontecer, melhor, né? Concordo contigo que essa é uma pauta muito importante. Que parece que o governo no meio econômico age de uma forma monocromática, monossilábica ou uma música de uma nota só, né? Se está começando a ter inflação, faz um aperto monetário subindo os juros. Por que não combater os gargalos de produção, combater os gargalos de logística, combater os gargalos trabalhistas e tantos outros que podem ter muito mais efeito? Não estou dizendo que não tem que ser responsável em subir os juros para que não se perca o controle da inflação completamente. Mas assim, você controla essa inflação desacelerando todo o país, reduzindo a atividade econômica, restringindo o crédito, criando uma série de problemas colaterais por isso. Como se você tem uma pessoa que está com um problema de sobrepeso, de obesidade, e vai dando só remédios paliativos que vão gerando outros efeitos colaterais. Em vez de vamos melhorar a alimentação, melhorar a atividade física, exatamente, para a gente desinchar, para a gente fazer todo um trabalho que funcione. E vamos também tomar
isso é remédio amargo, isso é medicação que precisa, mas sem deixar um trabalho aí de longo prazo, médio e longo prazo, que certamente ele vai surtir um efeito duradouro, um efeito mais perene, se você combater todos esses gargalos. Eu vejo muito aquela analogia do cara que está com febre e toma um analgésico. Né? Você vai aumentar juros, é bom você tomar um analgésico, senão daqui a pouco você desmaia, né? Sim. Mas o que está gerando a febre? Você tem que tentar chegar na raiz do problema. Então, assim, não é trivial. A gente vê um governo muito envolvido com esse curto prazo eleitoral. E tem situações que você precisa pensar no médio e longo prazo. Tá muito difícil direcionar. Então, realmente, as instituições precisam ter uma atuação aí mais forte de trazer um freio para isso. Puxando assim para alguns exemplos práticos agora recentes, né? A gente teve uma reunião de condomínio lá no meu prédio. Faço parte lá do conselho. Reunião ordinária, tranquila, mas falando de orçamento. Vamos precisar reajustar o valor do condomínio. Olha, não tem jeito, que a inflação está 5,3%, vai vir um reajuste de folha agora, conversa vem, conversa vai, analisando os números. Olha, a gente vai ter que dar um reajuste aí no mínimo de 11% para que o condomínio não tenha déficit. As empresas também fazem essa análise, que é mesmo, por mais básica que ela seja, assim, cara, quanto é que está a inflação? Quanto é que vai aumentar a minha folha? Então você começa a concluir isso, cara, eu tenho que crescer esse ano 11% ou 12%, mas não é um crescimento real. Você está compensando o processo inflacionário e o teu aumento de custos para você conseguir um equilíbrio mínimo financeiro para a tua empresa continuar andando no trilho. Então olha que louco isso, né? Você pensar que um crescimento de 11%, 12%, na verdade você está crescendo para continuar no mesmo lugar. É um cenário que realmente não é o ideal. Aí você ainda junta incerteza e falta de confiança. É complexo. Não vai ser um ano tranquilo, não. A gente vai ter bastante trabalho aí, mas é o que a gente estava falando. A gente estando junto, participando dos eventos, abrindo espaços de diálogo, trazendo informação, a gente consegue melhorar a gestão e passar por esse ano aí que vai ser um ano trabalhoso. Acho que tem caminhos, mas são pautas que a gente tem que estar atento. Essa questão dos gastos públicos realmente não tem sido um bom sinal para a economia. Mas, então, já concordando que a gente tem que fazer um papel também de conscientizar os entes governamentais a serem mais responsáveis nos gastos, mas mesmo assim, o que todo empreendedor quer saber, de certa maneira também, e eu com isso, tá? E como que também isso vai afetar o meu negócio e a minha vida. Nós temos uma crença nas instituições de que nós somos protagonistas. Queria que você falasse um pouco disso, da sua visão de presidente, de como que o cenário sim nos afeta, mas que o mais importante é o nosso comportamento, como nós vamos lidar com as circunstâncias. É a crença da maioria das instituições de negócios, trabalho e setor produtivo. Eu queria que você deixasse também a sua visão sobre isso. Perfeito, Felipe, você apontou muito bem. A gente já tem uma visão que a gente compartilha, que puxar um ponto aqui que é o seguinte: todo momento de dificuldade, toda crise, ela também gera oportunidades, né? É um pouco aquela analogia do mar. Quando o mar está ruim, é ali que o bom marinheiro consegue navegar bem. Não é trivial. Então, é uma questão realmente da pessoa assumir a responsabilidade, buscar capacitação, buscar informação, fazer um planejamento bem feito, fazer uma gestão ali na ponta do lápis, tem que estar com os números na mão, tem que estar acompanhando de perto quais são as tendências do setor, enfim, fazer um planejamento bem apurado e, enfim, individualmente falando, você consegue, às vezes, até num momento de crise, conduzir muito bem as coisas. Não é fácil.
Mas eu concordo plenamente. A gente está falando aqui em termos macro, né? Que a economia ela poderia estar melhor. Sim. E existem caminhos para isso, né? E as instituições, sim, elas têm aí uma voz importante de bater um pouco nisso, né? O mercado não é necessariamente uma força da natureza, igual a gente faz analogia com o mar, né? O mercado ele pode ser, sim, direcionado de uma maneira mais saudável, mais lúcida, para que o ambiente de negócios funcione melhor. Mas quando a gente pensa no lado micro, né? O que cada empreendedor, cada gestor pode fazer, eu penso muito isso, que esses momentos de crise são oportunidades para a pessoa fazer o melhor que ela pode e às vezes até aproveitar um momento como esse para sair mais forte do que antes, sair com a gestão melhor. Às vezes até tem muito isso, né, Felipe? Quando a gente pega um momento de calmaria, de tranquilidade, uma economia bombando, a gente se acomoda, começa a fechar os olhos para um monte de ineficiência, para um monte de falha na operação. Então, quando acontecem situações assim, é bom que a gente aperta um pouco o parafuso, vai atrás das ineficiências, vê onde é que a gente pode melhorar, ver como é que estão as margens, o que a gente pode melhorar de custo, né? O pessoal brinca muito, né, que custo é que nem unha, né? Você tem que estar sempre cortando, né? E é isso mesmo, né? Saber trabalhar bem a parte de margem, de custo, aí entra a parte de marketing também, a pessoa saber direcionar melhor os produtos, saber fazer uma boa comunicação. Tem muita ferramenta boa, né? Concordo contigo plenamente, né? A gente está fazendo uma análise de um cenário que poderia estar melhor, mas, por outro lado, do ponto de vista individual, é sempre uma gangorra, né? Que vai oscilando entre indivíduo e coletivo, né? O cara tem que saber trabalhar as duas pontas. O indivíduo sozinho acaba tendo algumas limitações, mas ele tem, sim, muita ferramenta e muita coisa boa que ele pode fazer em termos de gestão. E se ele souber tirar proveito de conexões, se manter informado, capacitar. Eu converso muito, por exemplo, com panificadores de outros estados, através de sindicatos e da própria Feijão. A gente tem esse termômetro. Isso ajuda demais, porque às vezes você vai conversar com um cara lá de Minas Gerais, um cara de São Paulo. Pô, como é que está o mercado aí? Como é que você está lidando com essa questão da mão de obra? Aqui a gente teve a ideia de fazer assim, fazer assado, usar uma bonificação desse jeito, um benefício assim. Você vai tendo essa troca de ideias, isso te ajuda muito individualmente, mas ainda a força motriz são as ações do empreendedor que vai lá, assume a responsabilidade e faz acontecer. É interessante esse equilíbrio entre o indivíduo e a conexão e o associativismo. Nós temos uma série de ações aí para 2025 na CIAT, já foram conversadas numa reunião recente de diretoria e no planejamento que a gente já tem já aprovado. Temos ações aí de fortalecimento digital, temos ações de networking, temos ações de capacitação, temos ações aí de treinamento na área tributária, vem aí toda a transição da reforma. Temos ações aí de capacitação na área de liderança, na área de gestão de negócios, enfim, temos várias frentes de trabalho, né, para justamente ajudar a colocar o empreendedor, o empresário na posição de protagonista do próprio futuro e do próprio destino. Eu gosto muito da frase de Peter Drucker, de que a melhor maneira de prever o futuro é construí-lo. Perfeito. Então nós precisamos também fornecer ferramentas e dar essas injeções de ânimo, dizer que nós aqui somos assim as peças fundamentais da economia. Tem toda uma questão macroeconômica, mas nós somos os agentes principais do nosso dia a dia. E eu queria que você reforçasse a importância então da CIAT e que cada um saiba escolher dessas ações quais as que vão ser mais relevantes, priorizar e hierarquizar, e que ações dessas, se você pudesse escolher duas, as mais relevantes para esse ano. Acho que a gente tem aí um desafio de fortalecer o associativismo.
desafio de comunicação, é um desafio de conscientização, trazer as pessoas mais para perto, aproximar mais as pessoas para troca de informações, troca de ideias e conhecimento. Então acho que as associações, principalmente a CIAT, né, que ela tem muita tradição nisso, ela vai ajudar muito desempenhando esse papel ao longo do ano, de fortalecer e aí sim, tendo isso como um pilar, trazer as informações que são cada vez mais essenciais, né? Nesse nível de incerteza que a gente está vivendo hoje em dia, é o que você estava pontuando, trazer as informações, como é que está o mundo digital, como é que vai ser a parte tributária daqui para frente, como é que a gente vai lidar com a questão das taxas de juros, com essa taxa que tá aumentando, essas incertezas que vêm lá de fora. Também pensar na questão digital no sentido assim, como é que as pessoas vão implementar e usar da melhor maneira possível essas novas ferramentas, por exemplo, de inteligência artificial no seu dia a dia. Então assim, tem muitas frentes que a gente sabe que não vai dar para abraçar tudo, mas a gente entende que fortalecer o associativismo, manter, digamos assim, né, trazer constantes treinamentos de liderança, está sempre no nosso radar e faz parte também já do DNA da CIAT, né, trabalhar bem a parte de liderança e também trazer informações técnicas nesse sentido, do que esse ano vai ser mais crítico, seja na parte digital, seja na parte de financeira. Isso a gente ainda está alinhando como é que a gente vai conseguir direcionar, mas a gente já tem aí um radar muito bom das principais ações, né? Então podemos falar para o pessoal aí já anotar, né? Se envolva com as associações e juntos vamos entender as questões tributárias, as mudanças que vêm por aí, mundo digital, transformação digital que já aconteceu, mas ainda está trazendo desdobramentos, inteligência artificial e liderança. Para contar nos dedos aí de uma mão, e essa é uma receita que tende a ser vencedora, entendeu? Para todos os negócios, claro. Aí o seu negócio vai ter as suas particularidades, mas essas 5 servem para todo mundo. Acredito eu que isso serve para todo mundo, porque são 2 atitudes e 3 temas que certamente vão ser os norteadores aí do ano de 2025. Tá? E você está falando aí com propriedade, com maestria, tudo isso que estamos conversando. Eu queria que você falasse como é que está sendo a sua vivência, assim, como presidente, essa passagem de bastão que eu tive o privilégio e a honra de fazer. Como é que está sendo aí esse momento e as perspectivas aí para a CIAT, o futuro dela, se você está animado com o futuro? Eu acredito que sim, né? Senão não estaria aí iniciando uma nova gestão. Eu queria que você falasse, na qualidade de presidente, isso aí, essa expectativa. A gente falou de como foi essa tua jornada no comecinho, depois entramos na parte densa do conteúdo e hoje. Então agora, para a gente já começar a finalizar, como é que está sendo essa transição para você, enquanto pessoa e enquanto participante do meio empresarial? A gente está no início de uma jornada, mas assim, para mim já está sendo muito bom. Eu tenho que ser muito grato, primeiro a você que trouxe essa oportunidade, né? Essa possibilidade de eu fazer esse trabalho, de eu contribuir, ficando na presidência da CIAT agora esse período 2025-2026. A gente já teve diversas presidências que foram muito boas, cada uma trouxe uma série de mudanças positivas e fez com que a associação evoluísse muito. Você conseguiu trazer de maneira muito eficiente, muito forte a questão do digital. Você também trouxe, Felipe, uma forma de uma presidência
muito participativa, de diálogo, de troca de ideias, né? Que eu acho que é uma coisa incrível porque todo mundo ganha com isso. Por mais que o presidente precise sentar na cadeira e tomar as decisões e direcionar, o grande ganho do associativismo é exatamente essa troca. As pessoas estarem juntas. Isso foi uma das coisas que, quando você comentou comigo da possibilidade de estar na SEAT, na presidência, isso foi uma das primeiras coisas que veio na minha cabeça. Olha, isso vai ser bom para mim. A SEAT tem uma diretoria feita por pessoas que eu admiro e respeito muito. Então, ter essa oportunidade de estar ali e ter um contato mais efetivo, essa troca, esse aprendizado, é um aprendizado muito grande. Um aprendizado muito grande. Então, assim, eu estou muito animado. E a gente que já tem essa consciência da importância do associativismo para a sociedade, para a cidade, isso acende um propósito na gente, né? Quando a gente entende que a gente está contribuindo de uma maneira, mesmo que pequena, cada um no seu perfil, no seu estilo, mas a gente sabe que está trazendo uma contribuição, a gente de alguma forma está deixando um legado ali. Então, isso, eu tenho vários motivos para estar feliz de estar aqui, de estar animado. Mesmo a gente pontuando as dificuldades, né, os cenários, as preocupações, isso tudo, se por um lado preocupa, por um lado também estimula. Você sabe que todo desafio que você tem é uma oportunidade de você crescer, é uma oportunidade de você avançar, de você aprender. Uma presidência dessa engloba isso tudo. Então, assim, eu estou bastante animado, me sinto muito grato de estar aqui. Só tenho a te agradecer. Se eu for agradecer a todo mundo que eu gostaria de agradecer por estar aqui, a gente ia ter que ficar um tempinho aqui, tá? Porque é muita gente boa, assim, que está na associação. E não só na SEAT, a SEAT interage com várias frentes. Você tem o Sim Comércio, você tem CDL, você tem o Polo, você tem Convention, você tem Sebrae, você tem Fijan, CRC, OAB. A cidade tem tanta gente boa, sim, com tantas frentes de trabalho, que quando a gente vê isso, às vezes a gente fica tão cansado com algumas correrias, com alguns problemas que vão minando um pouco a gente, mas quando a gente para e faz uma visão mais ampla, fica assim, cara, como é que a cidade está bem servida? Como é que a cidade tem gente tão boa, tão empenhada em procurar melhorar as coisas, né? Isso é muito bacana, né? É bom porque isso fortalece, anima, dá aquele gás. Enfim, mais uma vez te agradecer por estar aqui na SEAT, agradecer porque você continua sendo um cara muito presente aqui na instituição. Você sabe da importância de como é que você pode contribuir e por ter aberto esse espaço digital aqui pra gente de uma maneira assim tão bacana, assim. Como eu te falei, a gente fica meio... A gente demora um pouco a se soltar, a gente que é mais reservado, mas essa troca, acho que às vezes a gente aprende muito. Estando aqui falando, trocando ideias e fico muito feliz, tá, Felipe? Obrigado mesmo e, enfim, espero que a gente tenha aí muitos podcasts e trazer muita gente boa para cá para aprender. Tá ok, nós é que agradecemos a sua presença e queria finalizar aí deixando uma mensagem de inspiração para o nosso público. O que você poderia deixar de inspiração, se é que nós não fizemos isso o tempo todo aqui, né? É só uma mensagem final. Eu acho que agora há pouco eu consegui pelo menos resumir para mim uma coisa que eu vou sair daqui animado, pensar nisso. Olha, a gente vai ter um ano desafiante, a gente está vivendo um período desafiador. Muitas coisas ainda não estão claras, como é que a gente vai conseguir lidar com alguns desafios digitais, mas é entender isso, que todo desafio, todo o problema que a gente tem, ele é sim uma oportunidade de superação, de crescimento e de sair melhor. Então acho que a gente encerra com isso, dentro de uma visão muito lúcida que você puxou, de que o indivíduo tem sim essa capacidade, esse poder para construir um futuro, né? E que é importante a gente também não deixar de lado o coletivo, de estar conectado com as pessoas, de ter pessoas boas por perto, trocas de ideia, participar das
dos projetos de associativismo. Enfim, eu saí daqui revigorado aí com esse bate-papo, né? Muito bom. Obrigado. Ok, então já vamos rumar para o final aqui. Nosso tempo já está numa fase já interessante dentro da nossa proposta. Eu queria me dirigir de novo aqui ao público de uma maneira muito agradecida mais uma vez, mas queria reforçar dos 3 Cs, lembra? Já passou um tempinho aí que a gente ficou de férias, mas não esquecemos, né? Que é o curtir, compartilhar e comentar. Comentar porque nós queremos ouvir você sobre o que foi dito aqui, as ideias, as propostas, as sugestões, e também o de curtir e comentar, e compartilhar, para que isso possa chegar a mais pessoas e possamos ir construindo uma rede de relacionamentos que realmente faça valer a pena os nossos relacionamentos e o nosso alcance. Então nos ajude, siga participando conosco, siga-nos nas nossas redes sociais, no Instagram, Facebook, se inscreva também nos nossos canais de WhatsApp para receber mensagens, interaja conosco, vem participar, porque nós é que fazemos a associação. A associação não é do Felipe, não é do Pedro, não é da diretoria, mas é das pessoas que acompanham. Então estamos aqui para convidar todos a interagirem conosco, tá? Então espere os próximos podcasts, certamente teremos muito mais inspiração, momentos especiais. Mais uma vez, muita gratidão, Pedro, por você ter aceitado o desafio de comandar a SEAT e participar conosco do nosso primeiro do ano, tá? Sucesso para todos aí e, como sempre dizemos, muito obrigado. Valeu, gente!